mais um vídeo de opinião. E nesse vídeo aqui eu vou pegar uma matéria que foi publicada no site Bound Into Comics, que fala sobre a situação dos funcionários de editoras como Marvel e DC e também de outras editoras menores. O que eu vou ler dessa matéria aqui é uma tradução feita pelo Google Tradutor, então algumas palavras ou termos vão ficar bem estranhos, mas eu vou tentar contextualizar para vocês entenderem. O nome da matéria é Will Robinson, Joe Quinones, essa deve ser a pronúncia, e outros profissionais de quadrinhos alegam que as editoras não estão pagando pelo trabalho deles, no caso, e não por seu trabalho. Essa matéria foi escrita por John Della Rose em 21 de dezembro de 2022, esse ano, há 5 dias atrás. E ela fala sobre alguns artistas que foram nas redes sociais para se queixar de atrasos de pagamentos de algumas editoras. Ela começa da seguinte forma: em primeiro lugar, eu vou dizer que eu vou lendo os parágrafos e contextualizando o que está escrito por causa da tradução e também comentando em cima. Então começa o texto. Desde a pandemia, circulam rumores de que a indústria de quadrinhos mainstream está em seus últimos estertores. Várias lojas de quadrinhos proeminentes fecharam durante os bloqueios, levando a um abalo na distribuição, onde tanto a Marvel quanto a DC cancelaram seus acordos com a monopolista Diamond Distribution. 2 anos depois, parece que as empresas de quadrinhos estão tendo problemas para pagar por seus contratos de trabalho. Vários criadores de quadrinhos da lista intermediária foram ao Twitter para reclamar das condições atuais da indústria, já que muitas pessoas sentiram o aperto da inflação este ano, junto com a atual recessão, dificultando o pagamento das despesas. Em primeiro lugar, é bom lembrar que tem muita gente, principalmente aquele tipo de leitor infantil, que não quer aceitar que existem problemas dentro do mercado de quadrinhos, tanto americano como aqui, e em vários lugares também no mundo. E muitos desses leitores têm uma ideia de se apegar a uma imagem de fantasia desse tipo de empresa, como se nada de errado pudesse acontecer simplesmente porque é a empresa que produz o entretenimento do qual essa pessoa tanto gosta. Mas na verdade o que acontece é que toda empresa de entretenimento tem problemas não só criativos como de oscilações do mercado. Mas é esse tipo de gente que vem até você e fica com raiva porque você denunciou ou trouxe até elas a notícia de algum problema ou um rumor ou alguma coisa, que só porque é um rumor não deve ser descreditado só porque não foi comprovado ainda. Tanto é que ao longo de, sei lá, 1 ano ou 1 ano e meio, por volta disso, surgiram vários rumores aí de que a Marvel e a DC estavam mal, e isso veio se confirmando cada vez mais. Então esse tipo de gente é aquela coisa, é como se eles se comportassem feito aquele marido traído, que ele detesta a pessoa que veio trazer a notícia para ele que ele está sendo traído pela mulher, em vez de detestar a mulher dele. Ou aquela história de coloque a culpa no mensageiro e não na mensagem. Sem falar daquela turminha que adora abusar do termo de tudo ser teoria da conspiração. E quando as coisas vão se provando ser do jeito que os outros falaram, e elas estavam o tempo inteiro lá negando, ou elas ficam caladas ou continuam tentando arrumar alguma desculpa esfarrapada para continuar num mundinho que só existe na cabeça dela de que as coisas estão bem, como no caso da Marvel e a DC e várias editoras hoje. Então o texto continua. Um desses criadores é o criador da Marvel, eu acho que ele quis dizer artista da Marvel e da DC, Will Robinson,
Ele foi ao Twitter para reclamar sobre as atuais condições de emprego, afirmando: tornou-se padrão da indústria pagar aos criadores ridiculamente atrasados por seu trabalho, no sentido de que ele estava perguntando se virou padrão eles atrasarem tanto o pagamento. Lutei o ano todo com todas as grandes empresas em que trabalho para receber o pagamento no prazo combinado. Ele acrescentou: estou falando meses atrasado. É triste como eu estou nervoso até mesmo para falar sobre isso publicamente, com medo de ser colocado na lista negra para trabalhos futuros. Mas ouvi tantas histórias de terror de outros criadores freelance recentemente sobre lutar por seu salário e preciso desabafar tudo isso. Eu espero aumentar a conscientização para fazer uma mudança séria. Quer dizer, tem muita gente ainda assim que, ouvindo um cara que trabalha na indústria, ou melhor dizendo, no mercado de quadrinhos americano, eles vão dizer: ah, mas isso aí é besteira, porque isso é só baseado na opinião de alguns poucos artistas que foram até as redes sociais para se queixar disso. Só que é aquela coisa, tirem pela lógica. Por que um autor que trabalhou na Marvel e na DC, ele vai até uma rede social para ficar se queixando da empresa, se ele corre o risco de ficar queimado com a empresa e não arranjar trabalho com ela? Se esse cara não tivesse falando uma coisa séria, que fosse verdade, ele ia estar sacaneando a si próprio e não a empresa. E se isso não fosse verdade, ia ser pior ainda, porque o cara ia estar sendo pago normal, a empresa ia fazer questão de desmentir ele, e além de demitir o cara, ia colocar ele na lista negra da qual ele falou de um jeito ou de outro. Então não tem como isso aqui não ser real. Nenhum artista ia ser burro o suficiente, sendo funcionário mesmo que freelance da Marvel e da DC, de não estar pagando os meses de trabalho que deve, para depois ele mesmo acabar se ferrando na situação, acabar provocando a própria demissão e o nome dele numa lista negra. E segue. Ele continua em um discurso retórico multi-tweet, onde deixa claro que não é fácil sobreviver como artista nas condições atuais. Enquanto ele termina seu tweet, ele escreve: eu trabalho duro, cumpri meus prazos, me pague. Ele então pede que outros contem suas histórias de falta de pagamento na indústria de quadrinhos antes de perguntar se os criadores de quadrinhos podem se sindicalizar. Ele tweetou: alguém realmente sabe se os criadores de quadrinhos podem se sindicalizar? Adoraria alguma opinião de alguém que é educado no assunto. Um sindicato, abre parênteses, muito parecido com a guilda dos atores de tela, fecha parênteses, realmente acabaria com tudo isso e tornaria esta indústria muito mais segura para se trabalhar. Eu acho que nesse caso, por atores de tela, ele devia estar falando daquela greve que aconteceu, eu acho que foi nos anos 2010 ainda ou antes disso, que foi uma greve dos redatores, ou foram atores mesmo, podem ter sido os dois, de séries de televisão, que aconteceu até naquela época que aquela série Heroes estava sendo feita há muito tempo atrás. Mas essa ideia que ele falou aqui sobre se sindicalizar, eu acho isso uma ideia estúpida. Isso aí não é a saída para esse tipo de coisa, porque sindicatos no geral eles não ajudam o trabalhador em coisa alguma e acabam sendo sustentados por impostos e contribuições, coisas desse tipo, sem que eles ajudem realmente em nada efetivo. Então realmente talvez ele tenha feito só essa sugestão de que os artistas se sindicalizassem por pura frustração ou desespero. A matéria segue dizendo: Joe Quinones, que trabalhou em Batman e Homem-Aranha, cita o tweet de Robson
afirmando: esperei recentemente mais de um ano inteiro em uma editora antes de receber o pagamento, e atualmente ainda estou aguardando o pagamento, rodando há 6 meses de uma segunda editora proeminente, que em grande parte me fantasiou em relação a 2 capas separadas que criei para eles no verão passado. Esse fantasiou aí realmente ficou estranho, mas esse aí é mais um depoimento de um artista que trabalhou tanto com o Batman como o Homem-Aranha, ou seja, trabalhou com 2 grandes personagens das 2 editoras, e que também está se queixando de não ter recebido pelo trabalho dele. Depois segue: Quinones chamaria especificamente a Valiant Comics, escrevendo em um tweet de acompanhamento: não vou citar o primeiro editor porque acredito que foi um erro honesto. A segunda editora é Valiant, Bloodshot e Archer e Armstrong Covers, que fiz há pouco mais de 6 meses. Nenhum pagamento, praticamente nenhuma correspondência, exceto para chutar a lata na estrada. Estamos trabalhando nisso. Quer dizer, no caso desse Quinones aí, ele está se queixando de que há meses a editora, não só no caso da Valiant, eles não só deixaram de pagar durante meses, como também não falam nada sobre isso, deixam o cara às cegas e sem resposta se ele vai receber ou não. Alex Garner, designer de personagens da Marvel Studios, também afirma que Valiant o enrijeceu. Isso aí é alguma tradução bem descabida, que esse enrijeceu aí não entra em contexto nenhum. Ele escreveu: Valiant me enrijeceu também. Fiz uma capa de Bloodshot e eles não pagaram. Ignorou todos os meus e-mails de acompanhamento. Editora caloteira. Eu acho que talvez esse Alex Garner seja aquele que desenhou o Capitão América numa fase do Mark Waid nos anos 90. Se eu não estiver me confundindo, é claro. Tara Phillips, cujos clientes incluem a Disney e a Lucasfilmes, afirmou: estou esperando há meses que uma editora me pague por 2 licenças de capa, um pagamento desde agosto. Delaney King afirma que aconteceu com ela por décadas. Ela tweetou: agora estou pagando antecipadamente por causa de décadas dessa merda. Você reserva meu tempo e habilidades, você coloca o dinheiro. Mamãe precisa comer. Vocês veem que nesse caso o texto foi um tanto prejudicado porque ela falou por muitas gírias, assim, por modos de falar, mas a verdade é que 2 mulheres pelo menos que trabalham nessa indústria já apareceram nessa matéria reclamando de não ter pagamentos ou pagamentos atrasados. E esse Will Robinson, ele se comunicou com essas pessoas através de redes sociais. Ele respondeu algumas dessas queixas aí dos artistas que não estão recebendo dessas editoras. E segue: Shannon Wright também tweetou: infelizmente você não está sozinho, atualmente lidando com isso, com um trabalho de ilustração que fiz em setembro, onde eles simplesmente não processaram meu pagamento. Não deveríamos ter que caçar o dinheiro que nos é devido. Semelhante a Delaney King, Ewan Maron indicou que esse problema é sistêmico. Ele tweetou: os editores que arrastam os pés nos pagamentos são um problema sistêmico nos quadrinhos e estou farto disso. Tive que assumir alguns trabalhos sazonais no varejo por causa da crise financeira que os problemas de pagamento de um livro me deixaram pouco antes do Natal também, de todas as vezes para fazer isso. Então segue com mais uma declaração. Erika Schultz também tweetou:
tive problemas com pagamentos de grandes e pequenas editoras. E sim, o fato de você estar falando é angustiante. Todos nós temos aquele medo de o que eu faço, tenho contas para pagar, etc. É importante sair por aí. Vocês podem perceber por mais essa declaração aí que realmente não tem como essa variedade de artistas estarem se queixando por nada. Realmente o problema é da falta de pagamento, da crise e da decadência dessas editoras, não só a Marvel e a DC, mas várias outras. Ela é uma coisa real, porque eles estão começando a deixar de pagar os artistas e eles não estariam, como essa última pessoa falou, essa mulher falou, dando um depoimento para jogar o nome deles na fogueira à toa. Se eles estão falando é porque a situação tá ruim mesmo. Mais uma pessoa, Nathan Kempf, afirmou que um editor lhe deve $4.000. Ele tweetou: uma editora específica que não posso citar me deve 1.500, parte disso com mais de 60 dias de atraso. A esta hora, na próxima semana, eles chegarão atrasados em quase $4.000. Eu tive que assumir muito mais trabalho do que posso lhe dar para tentar compensar financeiramente. É uma verdadeira luta agora. Um tal de Isaias, um desenhista, também tweetou. Isaias também alegou que devia dinheiro. Ele tweetou: agora estou exatamente na mesma situação. Até considerei recentemente desistir dos quadrinhos, porque não posso continuar mentalmente assim, ainda esperando o pagamento de um livro de 50 páginas que terminei de desenhar em meados de setembro para uma editora de médio/grande porte. E aqui no texto eles falam que também o Bleeding Cool, que é outro site que trata no geral de quadrinhos, eu acho que deve pegar outras coisas também como filmes e séries, mas é um site tendencioso porque está a favor de tudo que as editoras estão fazendo de agenda política ideológica. Ele fala que eles também relatam que Zack Thompson, em um tweet agora excluído, escreveu: eu tive 2 livros desmoronando completamente este ano por causa de pagamentos atrasados, um dos quais me levou mais de um ano de pesquisa dedicada, até mesmo para o roteiro. A referida editora então optou por um dos meus livros, sem avisar a mim ou a equipe na época, e ainda disse que não poderia pagar. É dezembro e muitos criadores estão entrando no Natal com milhares de dólares devidos a eles e nenhum recurso real para serem pagos por seu trabalho. É nojento. Está claro para mim que nossa indústria está em um estado de grande transição e muitas editoras menores podem não chegar ao outro lado. O que ele quer dizer com isso nessa última frase, dizendo que muitas editoras menores podem não chegar ao outro lado, é que talvez no ano que vem algumas dessas editoras, logicamente por uma questão de lucro, as editoras menores estão sofrendo mais. Essas editoras, algumas delas pequenas, nem cheguem a publicar o ano que vem e venham a falir. No meu entender, o que ele quis dizer foi isso. Então o texto segue. Butch Mapa afirma que também lidou com pagamentos atrasados, entre aspas, mas nada ridículo. Ele também elogiou a IDW Publishing, Tapas e Ash Comics. Eu não conheço essa tal de Tapas, mas a IDW e a Ash Comics, essas aí são mais conhecidas. Continua o texto. Isso pode ser um indicador da queda da indústria de quadrinhos prevista nos últimos 2 anos, com todos os outros indicadores mostrando dificuldades para o modelo de loja de quadrinhos, com o talento não sendo pago em tempo hábil. Isso causa enormes problemas de credibilidade para os editores de quadrinhos. Em 2020, o artista definitivo do Lanterna Verde, Ethan Van Sciver, postulou que a indústria de quadrinhos morreria muito em breve.
Entre aspas, as próprias histórias em quadrinhos caíram nas mãos de pessoas extremamente irresponsáveis no editorial e na publicação, que pegaram os quadrinhos e transformaram de um bom e divertido passatempo, fantasia escapista em identidade, panfletos políticos malignos e venenosos que insultam seus próprios leitores. Vince Skyver disse na época. Isso aí serve para esfregar na cara de muita gente que também usa aquele velho argumento da teoria da conspiração, dizendo que não, a Marvel e a DC elas não estão fazendo panfletagem ideológica. O que é isso? Eu já participei de grupos de WhatsApp, de um grupo pelo menos de WhatsApp, mais de uma vez, em que sempre tinha aquele sujeito no meio do grupo que ficava: você é aquele chato que fica trazendo notícias sobre a lacração, entre aspas, que tem nos quadrinhos, e isso tudo é baboseira, isso não está acontecendo de verdade. Você é que é um atrasado que não se adequa aos novos tempos dos quadrinhos, esse tipo de besteira, quando na verdade isso é uma coisa óbvia. A queda nas vendas é completamente relacionada à queda na qualidade dos quadrinhos. A panfletagem política e ideológica ela começou ali nos anos de 2010, no início mesmo da década, e tem se agravado cada vez mais. As editoras elas não ligam. Eu acredito até que, como vinham indicando os rumores a respeito disso, nem a Marvel e nem a DC elas querem saber mais de ter uma editora, de manter uma editora. Eu acho que essas editoras se tornaram meio que um elefante branco para essas empresas grandes, esses conglomerados como no caso são a Disney e a Warner, e eles não querem simplesmente manter mais um braço do ramo de empresa deles que não rende dinheiro, sendo que eles mesmos que estão estragando os quadrinhos com essa imbecilidade ideológica ou politicamente correta. E segue dizendo, ele acrescentou: a AT&T demitiu uma grande parte de sua equipe editorial em abril e apenas esta semana eles demitiram o restante. Contextualizando aqui, na época que a AT&T ainda era a dona da Warner. A Warner depois ela foi comprada pela Discovery e isso aconteceu em abril, eu acho que no começo desse ano. Então segue, essencialmente, entendemos de fontes neste ponto que não há mais editores na DC. Tem gente que só tomava café, estagiários, gente que não está ganhando muito, gente que vai administrar a empresa até ela acabar. Ou seja, pelo que esse cara está dizendo aqui, eles estão só empurrando com a barriga com uma equipe meia boca, uma equipe quebra-galho, só para ir levando até a editora falir de uma vez. No caso da DC Comics, é até uma questão de lógica que a DC venha, possivelmente, se isso acontecer, venha falir antes da Marvel, porque a DC historicamente, embora ela tenha os altos e baixos dela, ela sempre acabou vendendo menos do que a Marvel. Então é lógico que ela está sofrendo com isso de uma maneira mais grave. Mesmo que a gente saiba que não possa confiar num sujeito feito Rob Liefeld. Há uns meses atrás ele falou sobre essa ideia deles estarem juntando mesas e tentando economizar, tentando pagar a despesa de uma forma mais encurtada ali, mais apertada, para não gastar muito, e fazendo gambiarras ali para tentar manter os escritórios e as redações da DC. E isso, por incrível que pareça, acabou se confirmando. Não é só porque foi o Rob Liefeld, ou que isso tenha vindo na forma de um rumor por qualquer outra pessoa que acabou não se concretizando, muito pelo contrário. A gente está vendo gente que trabalhou ali dentro recentemente afirmando que isso está acontecendo. Até porque é aquela coisa, tem muita gente que vai dizer:
você pode pegar os indícios que um ou outro artista que é experiente tenha trazido sobre a situação no mercado de quadrinhos. Você pode pegar os rumores, pode pegar um outro detalhe que aponte para essa direção, mas isso não é prova oficial de que o mercado realmente está ruim. Só que é aquela coisa, o que é que essa gente esperava que fosse acontecer? Que uma editora feita a DC ou a Marvel, a Dark Horse ou qualquer outra chegasse e dissesse: olha, a gente tá ruim das pernas, a verdade é essa, a gente vai dizer isso aqui para colocar todo mundo em pânico e fazer as vendas caírem. E a gente está admitindo agora que nós estamos ruins, que as redações estão fechando, que a gente está tentando economizar dinheiro com tudo, fazendo gambiarra, deixando de pagar os artistas, economizando com orçamento e gastos para produzir o quadrinho. E na verdade é isso que está acontecendo. E ainda vamos anunciar isso de uma maneira oficial, como um comunicado. Vamos lançar um press release na indústria, no mercado inteiro, para avisar os outros que a gente está afundando. As empresas não fazem esse tipo de coisa. O que acontece sempre é que elas morrem mentindo e negando que estão falindo para iludir os consumidores até o final. Então, se isso estiver acontecendo de verdade com a Marvel e a DC, a gente só vai confirmar isso quando finalmente acontecer, mas os indícios estão aí, e quem se dispõe a observar esses detalhes vai conseguir antecipar alguma coisa. Daí a gente chega no último parágrafo do texto que diz: com David Zaslav fazendo cortes ainda maiores na Warner Bros. E a DC Comics sendo uma subsidiária da empresa, mudanças maiores parecem prováveis no horizonte. Ainda assim, as empresas mais impactadas são aquelas como IDW Publishing e Dynamite Entertainment, onde tem que pagar taxas de licenciamento por suas propriedades, além de pagar o talento criativo. Se essas empresas estiverem lutando financeiramente a ponto de não conseguirem fazer seus pagamentos em dia, poderemos ver um grande colapso em todo o setor em um futuro próximo. Isso aí que o cara falou é uma coisa certa. Tem empresas, por exemplo, como a Dark Horse e essa IDW, que trabalham muito com licenças de personagens. Por exemplo, a Dark Horse publica quadrinhos do Predador. Ela tem que pagar para o licenciador e ainda tem que pagar os artistas e o custo todo de publicação da tiragem da revista. A DC não. O Super-Homem é da DC. Se eles quiserem publicar mais, sei lá, 4 títulos novos do Super-Homem que eles queiram inaugurar o ano que vem, eles simplesmente publicam e não vão ter que pagar royalties para ninguém, porque o direito já é da editora. Então vocês vejam o que está acontecendo aí. Logicamente, por parte dos canais e sites aqui, dos portais, você não pode confiar na informação, porque a maioria deles, quase que o total dessas fontes de informação, são todas elas a favor do que as editoras vêm fazendo, que está levando as próprias editoras para o fundo do poço. Então você tem que procurar informação em sites americanos. Os poucos sites aí que você pode encontrar, e eu posso até agora fazer indicações. Você pode ler no Bound Into Comics, você pode ir no Bleeding Full, que é meio que uma paródia do Bleeding Cool, que é um site a favor desse tipo de asneira progressista que vem sendo feita nos quadrinhos. Ou então Cosmic Book News, que é um site até mais antigo que esses dois aí, pelo que eu pude averiguar. E esses sites, eles são contrários à mentira, à manipulação de informação que vem sendo feita por esses grandes portais aí, como o Newsarama, que eu nem acho que existe mais nessa forma, nesse título, o Comic Book Resources e outros sites aí que publicam sobre entretenimento, como a Variety, por exemplo, ou outras fontes de informação.
E um conselho que eu passo para vocês é o seguinte: sempre tem aquele tipo de gente que você conhece, pelo menos uma pessoa. Eu vi vários exemplos na época que eu fazia parte de um grupo de WhatsApp, em que sempre aparecia uma ou outra figurinha deplorável ali para ficar dizendo que essa coisa de ficar falando de ideologia e lacração das editoras, que isso aí é teoria da conspiração. Quando alguém chegar para você e ficar te acusando desse tipo de coisa, você faz o seguinte: você pergunta, é mesmo, você está me acusando de teórico de conspiração, então faz o seguinte, prova que eu estou errado. Essa pessoa ela vai se acovardar e vai, no mínimo, vai usar de duas estratégias. Ou ela vai dizer, ou ela vai tentar continuar denegrindo o que você está falando e tentar desmerecendo a informação, rindo, tentando ser irônico, debochado. Ou então ela vai simplesmente pular fora e dizer que não tem obrigação de provar, sendo que é aquela coisa, o ônus da prova cabe a quem acusa e não quem é acusado de alguma coisa. Por minha parte ou por sua parte que procura se informar, a gente está indo atrás de informação, enquanto esses caras eles se atêm só a usar um tipo de meme linguístico, de um jargão, para dizer que a pessoa é chapéuzinho de alumínio, que ela está fazendo teoria em cima de coisa que não existe, como aquele palhaço lá daquele canal que tem uma editora, que ele mora no Canadá, vocês devem saber de quem eu estou falando. Eles, quando começaram a acusar a Marvel e a DC de colocar diversidade, que não passa por diversidade, entenda-se, não passa de manipulação dos personagens para apodrecer a origem deles e o que esses personagens são de verdade, por motivos ideológicos, o palhaço lá, o babaca, correu para fazer um vídeo para negar isso. É claro, porque ele é a favor desse tipo de coisa toda, mas ele é só mais um no meio dessa turminha aí. Tem vários sites, vários portais e canais e figurinhas deploráveis como aquele Marcelo Hessel e aquela turminha podre lá daquele site que vocês sabem muito bem qual é, do portal. E um monte de gente aí que está sempre empenhada em empurrar, ajudar as empresas a empurrar essa agendinha fedorenta que eles colocaram para destruir os personagens. Então é isso que eu queria passar através desse vídeo. Vocês veem que realmente, ignorando o que essa cambada de mentirosos aí falam, o mercado de quadrinhos americano, pelo menos para as editoras que publicam o estilo específico do super-herói, o mercado de verdade ele não tá mal. O que tá mal é o mercado voltado para o estilo de super-heróis, porque o mangá tá vendendo bem e o mercado tá lá funcionando o tempo inteiro, vendendo, batendo tiragens altas em cima de um quadrinho que não é o próprio quadrinho americano, mas a Marvel e a DC, que são as duas grandes, estão capengando aí para, quem sabe, até chegar a terceirizar a produção dos quadrinhos, o que não deve acontecer não tão longe assim, para um futuro não tão distante. Então esse pode ser o último vídeo do ano. Eu espero que vocês tenham tido um excelente Natal e desejo a vocês, é claro, um excelente final de ano também. Muito obrigado e até o próximo vídeo.